Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano. Nosso conteúdo de hoje é estrangeirismo, isso mesmo, palavras de origem que não é brasileira. Agora vamos aos nossos recados e depois prosseguiremos. Se você utiliza a televisão para realizar os seus estudos, fique atento e mantenha contato com o seu colégio. Lembrando que você deve retirar as listas, o kit de tarefas e devolver, porque através deles você vai exercitar o conteúdo e também poderá ser avaliado pelo seu professor. Já você que utiliza o Google Classroom, lembre-se, a atividade obrigatória ainda está lá e deve ser respondida. Você exercita o conteúdo da aula também e mais, registra sua presença. Lembre-se, não fique com faltas. Faça mais, faça além, interaja com seu professor, deixe um comentário, uma dúvida sobre o conteúdo abordado. Também veja os demais materiais que ele está postando e fique atento ao cronograma de aulas que ele está produzindo, que ele está fazendo também. Agora vamos aos nossos objetivos. Eles são ler fragmentos de notícias, identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação ou não de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência ou não de seu uso. Isso mesmo, uma coisa inevitável. As palavras de origem inglesa, francesa, de várias nacionalidades estão presentes no nosso dia a dia. Isso não tem como negar, não tem como rejeitar, faz parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, do que falamos, tratamos, escrevemos, né? Vejamos aqui um texto que fala sobre um termo de origem inglesa que utilizamos muito no nosso dia a dia. Entrando no tema, né? O nosso texto, a nossa notícia é deletar. Este verbo ninguém deleta mais, por Sérgio Rodrigues, publicado em 13 de dezembro de 2011. O verbo deletar, apagar no computador, aparece no dicionário Wise com a data de 1975 e uma recomendação, palavra a evitar, por apagar, suprimir, remover. Um cuidado que, a esta altura do pagode virtual, parece definitivamente ultrapassado. Deletar, um aportuguesamento brasileiro do verbo inglês to delete, parece ter vindo para ficar. Deletar é uma das principais estrelas de um grande pacote de anglicismos que nos chegou à esteira da Revolução Digital, impresso nos teclados. O verbo inglês, que nasceu no século XV, com o sentido simples de apagar, já desembarcou aqui com ares especializados. Isso mesmo. Ficou normal e tem um significado, tanto que foi aportuguesado, como nós temos aqui nessa notícia. De acordo com o jornalista, não tem como mais você viver sem esse verbo, né? Ele diz já de uma forma engraçada no título, que o deletar, ninguém deleta mais, ninguém deixa de usar mais, ninguém apaga essa palavra, esse verbo do seu dia a dia, do seu vocabulário. Ele diz ainda algo bem interessante sobre o estrangeirismo, que normalmente ele é utilizado por uma definição que só ele leva, por um significado, um sentido que só ele leva. É o que acontece aqui. Apagar, suprimir e remover não tem todo esse significado ligado à informática, ao ambiente virtual, que o deletar assumiu. Então, deletar significa, assim, apagar no computador. É algo que já está intrínseco, que isso já faz parte do dia a dia, faz parte do vocabulário. Ainda, ele fala algo bastante interessante, ele utiliza aqui o termo anglicismo. Anglicismo é um estrangeirismo, é uma palavra de origem inglesa, né? Temos aqui a junção da palavra anglo, que se refere a isso, o uso de palavras de origem inglesa. Ainda ele utiliza sobre essa ideia que não é simples apagar esse verbo, né? Porque ele já desembarcou aqui especializado. Então, nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, ele pode ter outros significados além do que apagar no computador. Mas aqui, para nós, ele tem apenas esse sentido, que é apagar no computador. Ele ficou específico, especializado aqui no Brasil. Ainda,
vamos à definição do que é um estrangeirismo. É o uso de palavra, expressão de origem estrangeira que tenha ou não equivalentes. São termos comuns de alguma área ou temática. Podem produzir efeitos de atualidade, elegância e convencimento aos textos. Isso mesmo, a utilização de estrangeirismo tem essas características. Por exemplo, convencimento. Então, quando uma pessoa utiliza um termo em inglês, dependendo da área que esse termo está sendo utilizado, ele traz a ideia de convencimento do que está sendo tratado, a pessoa realmente tem sabedoria, sabe daquele assunto. Ou então, mesmo elegância, quando é utilizado algum termo em inglês ou de outra língua ainda, né? Na área do design ou da gastronomia. Por exemplo, a palavra gourmet, né? Gourmet, você entende já que é algo elegante, que é algo refinado. É um estrangeirismo. Agora vejamos alguns estrangeirismos mais antigos do que o deletar, que já fazem parte há muito tempo do nosso dia a dia, que já perderam essa noção de ser de outra língua, mas são. E alguns estrangeirismos de origem indígena, abacaxi e iguaçu. Estrangeirismos de língua africana que utilizamos, farofa e cafuné. De origem árabe, algodão e açúcar. De origem francesa, abajur e maionese. De origem inglesa, sanduíche e show. Italiana, espaguete e maestro. Espanhola, novilho e granizo. Isso mesmo. E se você for pesquisar, tiver curiosidade, você vai identificar várias palavras que fazem parte do nosso dia a dia que você não se dá conta que ela tem uma raiz estrangeira, que ela é um estrangeirismo que foi aportuguesado, foi colocado na grafia respeitando as regras ortográficas do Brasil. Agora vamos a um novo texto, preste atenção, ele tem bastante estrangeirismo aqui, já vai prestando atenção, ficando atento para os exercícios seguintes. O novo Bulletproof Coffee promete dar ainda mais energia no pré-treino. Gengibre, cúrcuma, cravo e canela são as especiarias que compõem o tempero indiano. É provável que você já conheça o café batido com óleo de coca e ghee, e até aderiu à ideia para aguentar firme as sessões de agachamentos e burpees. Mas agora a nova onda é o Bulletproof Coffee com masala. As especiarias, gengibre, cúrcuma, cravo e canela, do tempero indiano, combatem aquela preguicinha pré-treino e intensificam o poder de prolongar a disposição física. Diz a coach, especializada em alimentação ayurvédica, Carol Stoffela, do Rio de Janeiro. Você vai ter fôlego para fazer seu melhor WOD no CrossFit ou para ficar no pelotão da frente no treino de bike. Temos aqui um texto, né, relacionado à alimentação, ao mundo fitness, né, e várias palavras que não são de origem portuguesa. Sobre isso já temos um quiz. É provável que você já conheça o café batido com óleo de coco e ghee e até aderiu à ideia para aguentar firme as sessões de agachamentos e burpees. Veja só, o jornalista fala diretamente com o leitor. Ele utiliza o pronome você, ele conversa com o leitor. E sobre isso, esse trecho revela a probabilidade de um leitor genérico, letra A, ou letra B, específico. Que leitor é direcionado, que público é direcionado a essa notícia?
Respondeu? Letra A ou letra B? Que tipo de público essa notícia foi direcionada? Se você respondeu letra B, essa notícia é direcionada para um público específico, está correto. Nós temos palavras que indicam isso. Quando ele diz, é provável que você já conheça, então ele está utilizando essa terminologia que você já conheça como se o leitor fosse assíduo, conhecesse as outras matérias, conhecesse esse mundo também de alimentação desse segmento. Então, ele se refere de uma forma que é um público específico, que ele sabe do que está falando, que é um café que esse leitor conhece já. Pensando juntos, que expressão revela a probabilidade de um leitor específico? Vamos lá. Temos uma expressão, né? Que é a expressão é provável. Então, é provável, ele já dá essa ideia que o leitor já sabe do que está sendo tratado na notícia. Agora, o exercício número 1, sobre o mesmo trecho, letra A. Quais palavras desse trecho são palavras de origem estrangeira? Pode relacionar. Relacionou? Então vamos conferir. Então as palavras estrangeiras são ghee, burpees, bulletproof coffee e masala. E vamos ficar sabendo, né? Identificamos quais são as palavras aí estrangeiras e qual o significado de cada uma delas. Vejamos. Ghee, tipo de manteiga indiana. Burpees, um dos exercícios do CrossFit. Bulletproof coffee. Ixi, não temos aqui o que é o Bulletproof Coffee, mas vamos descobrir ainda. Masala é um tempero indiano feito com especiarias, certo? E aí, ficou na dúvida? Não temos aqui o que é o Bulletproof Coffee, né? Uma palavra conhecida, né? É parecida até com o português, você já deve ter visto em alguns textos da aula de inglês, no seu dia a dia ou em propagandas. Mas o que é? Nós temos aqui um trecho que mostra o que é essa palavra. Letra A. Com base nesse trecho, escreva o que é Bulletproof Coffee. Responda.
Releu o trecho, conseguiu identificar qual é a tradução do que se refere a esse termo estrangeiro? Confira. Letra A. É um café batido com óleo de coca e ghee. Isso mesmo. A própria notícia indica a tradução do que é esse estrangeirismo. Então, Bulletproof Coffee é um café batido, um café com especiarias. Agora temos um novo trecho e um novo exercício. Vamos lá a ele. Que termos desse trecho são palavras de origem estrangeira? Então, relacione as palavras estrangeiras que aparecem nesse novo trecho. Respondeu, conseguiu identificar quais são as palavras de origem estrangeira que estão nesse trecho? Então confira a sua resposta. Nós temos a palavra coach, ayurvédica, WOD, crossfit e bike. São essas palavras de origem estrangeira que temos nesse novo trecho. E qual é o significado delas, né? Vamos ficar sabendo então. Coach, treinadora. Está falando ali de uma treinadora, de um treinador também pode ser. Ayurvédica é uma filosofia médica indiana. E WOD. WOD é treino do dia. Nós temos aqui uma sigla que significa que é a tradução do Workout of the Day, treino do dia. E o CrossFit, método de treinamento físico. E bike, tranquilo, né? Bicicleta. Ainda pensando juntos sobre essas palavras de origem estrangeira. Letra A. O que pode se concluir sobre a pertinência da utilização de estrangeirismo? Sobre o uso, usar no dia a dia, usar numa conversa, numa apresentação, que nós podemos concluir sobre a utilização desses termos que não são
de português brasileiro. Podemos concluir que a utilização de estrangeirismos pode enriquecer o conjunto de palavras e uma língua, porém excessos podem ser evitados. Isso mesmo. No caso, como vimos lá no início, o deletar, ele tem um significado já em língua portuguesa. Então, ele pode ser utilizado. Agora, excessos já devem ser evitados, porque desvirtua a ideia, a mensagem do que se quer transmitir. Resumindo o que aprendemos hoje, realizamos a leitura de fragmentos de textos jornalísticos, identificamos estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação ou não de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência ou não de seu uso. Temos a referência do material utilizado. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!